Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. É um prazer mais uma vez estar com vocês nessa nossa segunda noite
dos Domingos de Esperança. Que vocês sejam bem-vindos, que a presença do Senhor Deus possa habitar no coração de vocês, que a mensagem de hoje venha ao encontro ao coração de vocês. E agora o nosso irmão Wesley fará uma oração para a gente. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos somos pela vida, pela saúde, por mais uma semana que se passou. Vamos iniciar o culto agora, que o Senhor possa estar enviando o teu Santo Espírito para nos dar o entendimento e compreensão da tua palavra. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite. Assim como a Abel já iniciou aí o Wesley com oração, eu quero desejar uma boa noite para vocês e dizer que agora, nesse momento, é o momento da gente louvar a Deus. Então, vou colocar aqui 2 hinos para a gente cantar junto. E você aí na sua casa, da forma como você está, que você agora possa, nesse momento, adorar a Deus através desses louvores, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Eu aguardo, ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Sobre as nuvens, ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu
diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha ao teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali. Diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Não vejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus.
Boa noite. Agora convido vocês a fechar os olhos para falarmos com Deus. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor concede a todos nós. Senhor, neste momento, eu peço uma bênção especial na vida da Iraci, do irmão da Creuza, para o Elias, para a Elaine, para o Kefler, que o Senhor, Deus, venha estar abençoando a vida deles, venha, Deus, abençoar a igreja de Periquito, este trabalho missionário que está sendo feito aqui nessa cidade. Venha, Deus, perdoar nossos pecados. Entregamos nossos corações em tuas mãos, que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos proteja. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Fome, miséria, enchentes e destruição. Guerra sem nexo, terror, atentados, orgulho e incompreensão. O medo domina o mundo, que sente que vai acabar. Escravos do próprio egoísmo, alheios à vida, mas ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Falsos profetas enganam o povo de Deus. Falsas doutrinas e falsos milagres dão margem, razão aos ateus. Esqueceu-se do dia sagrado, ignora-se a lei do Senhor. E quem não ignora estatutos, ignora a essência da lei que é o amor. Mas ele virá. 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 Agora é o momento em que tenho que decidir. Sou Deus verdadeiro, a imagem que dele criei, eu quero servir. Preciso buscar Deus na Bíblia, testemunhar e orar. Pois Cristo virá de assalto apenas para aquele que não vigiou. E ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Grandes e admiráveis são das obras, Senhor. Justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das nações. E se estiver sozinho, e se estiver escuro, e se estiver frio,
E se eu estiver longe? E se for tarde? As dúvidas me confundem e a volta de Jesus é certa. Minha insegurança é grande. Não quero temer sua vinda. Minha oração é sincera. Guarda-me hoje de mim mesmo. E se eu tiver que descansar, que eu possa acordar sorrindo. Peço força para me vencer. Quero conhecer-te de verdade. Sentir tua guarda sobre mim. Estar seguro em tuas promessas. E se estiver sozinho? E se estiver escuro? E se estiver frio? E se eu estiver longe? E se for tarde? Não vou temer. Vou me entregar. E nada vai me impedir. Vou vê-lo naquele dia. Sorrindo. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. O Fabiano, ele orou já pelos pedidos aí de oração. A Juju mandou aqui logo depois e a Jéssica também. Então, eu vou orar agora para a gente iniciar a nossa mensagem. E nessa oração eu já vou colocar o pedido de vocês duas também, tanto da Juju quanto da Jéssica. Tudo bem? Eu vou compartilhar a tela para já deixar no jeito aqui. E aí a gente vai... Aí logo depois eu faço a oração e a gente inicia. Estão enxergando bem aí a imagem? Eu espero que sim. Podem mandar no chat aí a resposta. Eu também estou acompanhando aqui pelo YouTube para saber se está tudo ok. Tudo bem? Assim como estamos, então, não sei como você está aí na sua casa, mas eu acho que está bem confortável. Então a gente vai fazer uma oração agora em prol do pedido da Juju, da Jéssica, de todos os pedidos que foram feitos também, e também pela nossa mensagem nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Assim como a gente viu nessa encenação agora, tudo que ocorre no mundo nos indica que o Senhor está muito próximo, muito perto de voltar. E nós sabemos que a sua vinda é iminente. Meu Pai, que a gente possa confiar e acreditar em Ti a cada dia. E que a gente, ao abrir a Sua palavra hoje, a gente possa ter esperança para continuar sobrevivendo nesse mundo. Eu quero te pedir em especial pelo pai da Juju e pela cidade da Jéssica também. Não só por eles, mas por todos os pedidos que foram feitos. O Fabiano orou, mas eu reforço a oração agora te pedindo que a Sua vontade seja feita sobre eles. E que o Senhor possa os atender conforme o melhor. A gente entende que o Senhor sabe o que é melhor para cada um e é isso que nós te pedimos nessa noite. Esteja conosco agora, nesse momento, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou acompanhando aqui também, estou vendo que deu para aparecer a tela aí, né? Graças a Deus, deu tudo certo, que bênção. Como vocês viram aí nessa encenação, o tema dessa encenação é Ele virá. Guerras, rumores de guerras, terremotos, enchentes, tudo isso anuncia que Jesus está perto de voltar. E a mensagem principal dessa música, dessa encenação, é que não importa as dificuldades, não importa as perseguições, no final, a promessa de Jesus de nos salvar, ela vai se cumprir. Amém? Essa é a nossa promessa. É por isso que hoje nós vamos falar sobre os sinais da última crise. Os sinais da última crise. Eu queria pedir para você, aí na sua casa, abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Como eu falei ontem com vocês, no culto pela manhã, a gente vai continuar assim, de forma online, até o momento em que a prefeitura permitir que a gente vá para o presencial. Quando ela permitir, nós iremos para o presencial. Por enquanto, a gente vai ficar no online. Então, assim como você está na sua casa e pega a Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus 24. Deixe a Bíblia aberta em Mateus 24, que daqui a pouquinho a gente vai ler alguns versículos desse capítulo. Os sinais da última crise.
essa palavra crise é uma palavra que até então, atualmente, ela é bem comum. De uns anos para cá, acho que principalmente a partir de 2008, 2007, a gente tem ouvido essa palavra crise com mais frequência. As crises, elas fazem parte do nosso dia a dia, e a crise como um todo, ela faz parte do contexto mundial. Hoje a gente vive uma crise econômica, uma crise social, uma crise de saúde com essa pandemia. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Quais são os sinais da última? Porque crises nós temos várias, já tivemos várias. Mas quais são os sinais da última? Para a gente entender isso, eu queria que você lesse comigo em Mateus 24, o versículo 1. O versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, desfeita, quebrada. Mateus 24 é conhecido como o sermão profético de Jesus. Quem escreve o livro de Mateus é o próprio Mateus, um discípulo de Jesus. E aqui em Mateus 24 ele relata, pela ótica dele, ele estava ali presencialmente, ele viu Jesus falando essas coisas e ele escreve. E antes de iniciar aqui o sermão profético, Jesus fala sobre o templo. E esse templo, ele se encontrava em Jerusalém. Jerusalém era a capital do judaísmo naquela época. E hoje também é uma grande referência, apesar de que os povos muçulmanos tomaram conta ali em grande parte desse território, mas até hoje também é um local de referência. Mas em Jerusalém, o importante ali era isso aqui, ó, o templo. Além do templo, era um monte que ficava no templo e o significado que isso tinha para as pessoas. O templo era um lugar de reconciliação. Toda a vida em Israel girava em torno do templo. Tudo que eles faziam era em torno do templo, era em volta do templo. O templo era algo que era extremamente importante para a religião daquela época. E Jesus, aqui em Mateus 24, a Bíblia fala que ele estava saindo do templo. Por que ele estava saindo? Porque em Mateus 21 ele entrou. E quando ele entrou no templo, ele contou algumas parábolas, ele ensinou, e agora ele estava saindo. E quando ele saiu do templo, os discípulos olharam para ele e falaram assim: Jesus, vem cá, olha só essa construção, olha só esse templo, que coisa magnífica. E os discípulos não estavam errados, meus irmãos, porque quem havia refeito a base desse templo era o imperador Herodes, o rei Herodes, e o rei Herodes, ele havia comprado pedras maciças inteiras, sem nenhuma dobra ou divisão, sem nenhuma liga nelas, e essas pedras formavam a base do templo. Naquela época eles não usaram cimento, não tinha nada que colasse, né, que fizesse a liga entre uma pedra e outra. Eles colocaram 2 dedos de distância entre uma pedra e outra, porque naquela região de Israel tem muitos terremotos, e se os terremotos viessem, as pedras se moveriam e não abalariam a estrutura do prédio a ponto de cair. Era uma construção muito bem feita. E os discípulos se impressionaram com aquilo. Ao se impressionarem com isso, eles chamaram Jesus. Jesus foi ver como estava o templo. E a mensagem de Jesus, ao olhar o templo, seria diferente da nossa nesse contexto. Talvez a gente, olhando para esse templo, a gente se admiraria igual os discípulos. Nossa, que construção! Que coisa impressionante. Porém, Jesus, ele reage diferente. Jesus olha e fala assim: vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. E por que Jesus falou isso? Porque Jerusalém seria destruída por um exército. E em Lucas, eu vou ler para vocês, em Lucas capítulo 21, versículo 20, fala assim, ó. Eu vou ler para os irmãos, Lucas 21, 20, fala assim: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Jerusalém, ela foi sitiada por um exército romano, e o imperador da época era o imperador Tito. Quando isso ocorreu? No ano 70 depois de Cristo. Não sobrou nada. Ficou pedra sobre pedra.
Ele sitiou Jerusalém, destruiu Jerusalém, inclusive o templo. Mas, pastor, por que Deus permitiu isso? Porque a religião daquela época ela tinha perdido o seu sentido. O povo já há muito tempo vivia longe de Deus. Usava o templo com outros fins, sem ser o fim de se unir, de se ligar a Deus. Porém, a destruição veio. A destruição veio. No ano 70 depois de Cristo, essa destruição veio. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque os acontecimentos que nós veremos aqui em Mateus 24, eles têm uma dupla intenção. A primeira intenção é mostrar para os discípulos quando aquelas coisas ocorreriam, porque a dúvida deles é assim: Jesus, quando que o templo vai ser destruído então? Jesus responde. E a segunda intenção é: tá bom, e quando vai ser a consumação do século? Quando que tudo vai acabar? E Jesus também responde. Então, aqui em Mateus 24, a gente vê eventos proféticos para aquele contexto, pegando a data de 70 depois de Cristo, que foi a destruição do templo, e nós vemos também profecias para o nosso tempo, para os nossos dias, antes da volta de Jesus. E aqui entra a pergunta dos discípulos: quando vão suceder essas coisas? E que sinal vai haver da sua vinda, da consumação do século? O quando deles era referente ao tempo e os sinais eram referentes à consumação do século, ao retorno de Jesus. E Jesus, como sábio, como Deus que ele é, ele responde não só para os discípulos, mas para nós hoje também. E em Mateus 24, ele dá mais de 20 sinais que precederiam a sua volta. Meus irmãos, Deus não deixa o seu povo desamparado. Eu não sei como você está na sua casa, mas olha, Deus não te deixa desamparado. Ele não está te deixando à deriva, vivendo nesse mundo e falando assim: não, pode ficar aí, amigão. Não, Deus, ele nos instrui. Só aqui em Mateus 24 tem mais de 20 sinais que nos mostram o que ocorreria antes da volta de Jesus. Agora, o que é interessante é que esses sinais, eles não ocorreriam apenas uma única vez pontual na história humana. Eles podem ocorrer repetidas vezes ao longo da nossa história. Um dos sinais que a gente vai ver são guerras e rumores de guerras. Quantas vezes isso já ocorreu? Quantas vezes nós vemos guerras, as mais famosas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e rumores de guerra, países anunciando que entrariam em confronto com outros. Esses sinais que Jesus diz aqui em Mateus 24, eles se aplicam, de certa forma, no decorrer da história, de várias vezes. E aí que entra. A gente vai ver alguns sinais na religião. E a Bíblia fala, acompanha comigo em Mateus 24, no versículo 24, a Bíblia fala assim, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, a Bíblia fala, os próprios eleitos. Veja, Jesus já havia predito isso. E a gente não está muito longe disso. Se você fizer uma pesquisa no Google ou no YouTube, para ver o que a religião tem se tornado hoje, é de entristecer o coração. Recentemente eu vi um relato de um líder religioso muito conhecido vendendo semente de feijão para curar o Covid. Ele afirmou depois que não era a sua intenção fazer isso, porém o vídeo é bem claro e o Ministério Público está investigando ele. Veja, vender semente de feijão para curar Covid. R$1.000, R$500. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos falsas curas, líderes religiosos que combinam com pessoas para fingirem ser curadas, para fingirem estar possessas de espíritos malignos, para que a igreja se impressione com o poder daquele líder religioso. Quantas vezes nós vemos isso? E como isso tem se acentuado ainda mais nos nossos dias? Falsos profetas. Como que eu posso reconhecer um falso profeta, pastor? À luz da palavra. Se o que eu prego está distante da palavra e beira a minha convicção e não o que a Bíblia diz, eu me tornei um falso profeta. Eu estou profetizando algo que não é bíblico, algo que não é de Deus, mas algo que é meu. E não é essa a vontade de Deus para nós. Porque o assim diz o Senhor basta. O assim diz o Senhor basta. E a gente vê isso. Agora, o que é interessante nisso?
Hoje a gente vê, de certa forma, muito conhecida a teologia da prosperidade. Líderes religiosos se aproveitam de pessoas nas situações que elas se encontram para tirar proveito dessa situação e prometer para essas pessoas que elas vão ter uma vida financeira excelente, farta aqui nessa terra. A culpa, em certa parte, é deles, mas também é do povo. Porque, veja, nós somos egoístas por natureza, nós somos orgulhosos, ambiciosos. Então, eles aproveitam todos essas coisas ruins que o ser humano já carrega e pega isso para eles, para tirar proveito. Então, se alguém está ali na igreja, em qualquer outra igreja, buscando ter riquezas, buscando ter dinheiro, porque o líder religioso disse que Deus daria, a culpa é do líder, mas a culpa também é dele, porque ele que é ganancioso, ele que é orgulhoso, e ele não entendeu o que a palavra diz. Misericórdia, meus irmãos. Falsos profetas, a Bíblia já dizia. Alguns líderes religiosos nos Estados Unidos no passado, um deles muito famoso, ele criou meio que uma seita, e um dia ele convidou mais de 1.000 pessoas para se reunir em um campo, e ele deu refrigerante para todas essas pessoas beberem. Nesse refrigerante ele tinha contaminado com cianeto, que é um elemento químico muito perigoso e prejudicial para a saúde. Naquele dia, todos aqueles que seguiram ele morreram. Mais de 1.000 pessoas. Falsos profetas, a Bíblia já dizia. Agora, no mundo social e político, a gente vê algo interessante. Olha, a gente também vê no mundo social e político sinais da volta de Jesus. Quanta corrupção, meus irmãos, nós vemos aqui no Brasil. Não só aqui, mas no mundo como um todo. Quando a gente fala do mundo social, a gente fala também de desencontro, de relacionamentos quebrados, não só entre amigos e vizinhos, mas dentro da família. Tem gente dentro de casa que não conversa mais com o pai, com a mãe, com o irmão. Isso tudo indica para a gente, meus irmãos, que esse mundo ele não tem mais para onde ir. Isso são sinais de que Jesus está às portas. Quando a gente fala de guerras e rumores de guerra, como aqui diz em Mateus 24, versículo 6, eu vou ler para os irmãos, diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Por mais que as guerras nos assustem, deixem a gente de cabelo, arrepiado. No caso, quem tem cabelo, o meu aqui é baixinho. Mas quando a gente olha para a Bíblia fala assim, isso não é o fim. Vocês vão ver guerra, vão ver rumor de guerra, vão ver confusão, mas isso não é o fim. Podem ficar tranquilos. Vão vir mais coisas. Ontem mesmo, eu vi uma notícia do G1 que reafirma isso aqui, a data, 10/4/2021, 11 da manhã. O conflito na Ucrânia revive dias intensos. Sabe desde quando eles têm esse conflito? Desde 2014. Desde 2014, a Rússia e a Ucrânia vivem um conflito que não cessa. E nos últimos dias isso se intensificou ainda mais. Misericórdia, meus irmãos. Olha, Mateus 24:7 fala assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. O século XX ele foi o mais sanguinário da história. O nosso século, o século passado. Só no século passado, no século XX, foram 165 conflitos armados. O século XXI iniciou há alguns anos atrás. E a gente já vê como que isso se intensificou a cada dia. No século XIX, nós tivemos a Segunda Guerra do Congo, as guerras do Iraque, Afeganistão, do Sudão, do Somália, da Líbia, da Síria, da Rússia, da Geórgia. Misericórdia, só nesse século, no século XXI, já tivemos todas essas guerras, fora as contabilizadas, que não estão aqui no slide. E a gente hoje vive uma sensação de falsa paz. Tem um escritor que diz que, ao mesmo tempo que líderes nacionais estão falando de paz, eles estão se armando para a guerra. Presta atenção aqui. Ao mesmo tempo que líderes nacionais estão falando de paz, eles estão se armando para a guerra. É uma falsa paz. Vamos conversar de paz, se reúnem, mas lá por trás dos bastidores o exército está se preparando, a marinha, a aeronáutica, eu não sei, as forças militares estão se preparando, falam de paz, mas por trás estão se armando para a guerra. Além disso, a Bíblia fala
que Deus ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Olha, a Bíblia também prediz que Jesus viria num tempo em que a humanidade ela tivesse o potencial para se autodestruir. Veja, Deus não vai permitir que a humanidade ela se autodestrua. Deus não vai permitir isso. Então não se preocupe com isso. Deus não vai permitir que isso ocorra. Mas a humanidade ela tem potencial para isso. Olha só, armas termonucleares. Ontem também, eu vi no G1, ontem mesmo, olha lá, 10/4/2021, 6 da manhã. Lê isso aqui. Irã ativa novas centrífugas de reenriquecimento de urânio. Para que isso, meus irmãos? Para que isso? Veja, o ser humano hoje, nós temos a capacidade de destruir um planeta inteiro com armas nucleares, com armamentos extremamente pesados, mas Deus não vai permitir que isso ocorra. Antes do mundo se autodestruir, Deus vai entrar em cena e vai trazer juízo a essa terra. Alguns cientistas, a maioria deles, temem exatamente isso, que o ser humano se autodestrua, mas isso não vai ocorrer de acordo com a Bíblia. Lucas 21:26 fala que as pessoas desmaiariam de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Eu não sei quantos de vocês aí na casa de vocês assistem jornal. Eu há muito tempo não assisto jornal. Toda vez que eu assisto jornal não me faz bem. Porque só tem notícia ruim. Quantas pessoas eu já vi desmaiando em entrevistas? Desmaiando de terror. Mãe dando entrevista contando do que aconteceu com o filho. Nesse sentido, a filha tinha tomado um tiro na perna. A mãe desmaia na entrevista porque eles não sabem o que vai ocorrer. A Bíblia já dizia isso, que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas de um tempo para cá, principalmente quando iniciou o Covid, parece que nós só temos recebido notícias ruins. Parece que as notícias ruins, elas se multiplicaram em nossas vidas. E isso é tão intrigante, é tão sofrido para todos nós, porque a gente, por mais que a gente tenha a promessa da volta de Jesus, a gente quer viver nesse mundo tranquilo, mas as notícias ruins parecem que aumentam a cada dia, e essa é a tendência, meus irmãos. Essa é a tendência. Talvez você olhe para o futuro do mundo hoje e se preocupe, e olhe para as realidades e fale, meu Deus, o que vai ser do amanhã? A gente que é cristão, a gente não se desespera, a gente acredita na esperança. Porém, o terror, ele pode tomar conta do nosso coração, o medo também. Mas a esperança do retorno de Jesus, a esperança de que ele vai colocar tudo isso no lugar é maior. Lucas 21:28 traz uma esperança para nós, e eu queria ler para vocês, que fala assim: ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Sabe por quê? Porque a sua redenção, meu irmão, a minha redenção, a nossa se aproxima. Que Deus seja louvado, a nossa redenção está se aproximando. Onde a mente secular vê desastre, vê motivo para temer, o cristão ele vê motivo para crer. Grave essa frase. Onde a mente secular vê motivo para temer, o cristão ele vê motivo para crer. Crer que o retorno de Jesus está próximo. Que esses sinais nos mostram que está chegando no momento de uma última crise. E quando essa crise chegar, Jesus vai resolvê-la com o seu retorno. Além disso, nós vemos sinais na natureza. A gente estava agora há pouco nos sinais no mundo social, no mundo político. Agora a gente vai para os sinais da natureza. Olha só, a temperatura do mar ela subiu significativamente nos últimos 30 anos, subiu muito. Fomes, pestes, terremoto, é o que Mateus 24, versículo 7 fala. Muitas pessoas falam do aquecimento global, epidemias. Agora olha para cá. Esse dado eu peguei atualizado hoje. Olha só a estatística do coronavírus aqui no Brasil hoje. No mundo, já foram 135 milhões de casos. Já foram quase 3 milhões de mortes só com coronavírus. Agora vamos lá, o Brasil, 13 milhões de casos, 351 mil mortes.
epidemias. Olha só, meus irmãos. Só aqui em Minas Gerais, 27 mil mortes. Eu senti isso na minha família. De janeiro para cá, eu perdi 2 tios com essa doença. 2 tios. Um faleceu na semana passada. Meus irmãos, esse mundo não tem mais solução a não ser o retorno de Jesus. Terremotos. E olha só, sinais na sociedade. Eu não sei quanto dos irmãos lembram desse texto, que está aqui em Mateus 24. Ele é bem conhecido, eu imagino que a maioria lembra. Eu queria ler para vocês, fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca. A Bíblia fala que nos dias de Noé, todo o desígnio íntimo do coração do homem era continuamente mal. Meus irmãos, o homem maquinava o mal 24 horas por dia. Era 24 horas pensando em maldade, em assassinato, em como tirar vantagem do outro. Era 24 horas pensando em coisa ruim. A Bíblia fala que antes da volta de Jesus vai ser assim. Vai ser como nos dias de Noé. Agora olha essa mensagem de esperança. Olha, a única maneira de nós estarmos prontos para a volta de Jesus é se a gente abrir o coração para Ele agora mesmo. E como nos dias de Noé, o desígnio íntimo do coração humano era continuamente mal, porém, a vontade do seu coração hoje, meu irmão, ela pode ser mudada. Não deve ser tomada pelo mal, mas deve ser tomada pela esperança, pelo amor e pela presença de Cristo Jesus. A Bíblia fala que o nosso coração, ele infelizmente, ele é obcecado pelo mal. Do coração procedem homicídios, adultérios. A Bíblia fala isso. Olha só o que Gênesis 6:5 fala, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Meus irmãos, assim como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias e está sendo. Se você tem visto pessoas sem amor nas ruas, no comércio, aqui nessa cidade, se você tem visto pessoas sem amor no seu próprio lar, saiba que isso já foi profetizado. Assim como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias. Meus irmãos, infelizmente, algo que ilustra isso de forma triste é esse caso. Eu não sei quantos dos irmãos acompanharam isso aí na televisão ou nos noticiários, misericórdia. O caso Henry. O Henry é esse menininho que está aqui abraçado com a mãe dele. E esse cabelo aqui era do padrasto dele. Meus irmãos, eles levaram esse menino para o apartamento, a sua mãe e o seu padrasto. E o padrasto espancou esse menino até a morte. E a mãe sabia de tudo. Ignorou. Permitiu que o próprio o seu esposo matasse o seu filho. Uma mãe permitiu que o seu esposo matasse o seu filho. No caso, não era nem pai do menino, era padrasto. Agora, olha só o que o delegado desse caso falou. Presta atenção nessa fala. Em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. E de acordo com as provas que nós colhemos, ficou constatado que aquela rotina, a rotina dentro daquele apartamento, era uma rotina de violência, a ponto de que nenhum dos pontos da conversa se chegou, inclusive, a falar, é sempre no seu quarto, que é, inclusive, o quarto onde, na própria versão de mãe e pai. Meus irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção aí, mas o que esse delegado do caso ele fala o seguinte, que eles chamaram essa mãe, a mãe do Henry, para fazer um interrogatório com ela. Esse interrogatório durou 4 horas. E durante 4 horas, a mãe passou a defender o assassino do seu próprio filho. Durante 4 horas sendo interrogada, a mãe estava defendendo o assassino do seu próprio filho. Que ponto que vai chegar esse mundo, meus irmãos? Ela trouxe uma versão mentirosa, contando o que não havia acontecido para defender o assassino do seu próprio filho. A gente percebe hoje um aumento de violência. Um relatório mundial sobre violência e saúde de 2014, ele diz que
A violência em nossos dias tem aumentado significativamente a cada dia. Aqui em Periquito a gente pode ver isso. Esses dias teve uma operação aí, levou muita gente. No Rio de Janeiro, para quem conhece, sabe como aquela cidade é perigosa, violenta. Olha só, a questão central na predição de Jesus sobre o tempo do fim não é que qualquer um desses sinais determinem o fim, mas que todos esses sinais ocorrendo de forma simultânea, eles indiquem que o fim está próximo. Sabe qual que é o nosso erro ao ler Mateus 24? É a gente procurar aqui e olhar para o mundo e falar, isso aqui ocorreu. Jesus vai voltar daqui a pouco tempo. Porém, a gente esquece dos outros. A gente foca em alguns e esquece dos outros. Mas a questão central aqui, meus irmãos, é a gente ligar essas coisas e ver que tudo isso tem ocorrido de forma simultânea no mundo, prestar atenção e saber, opa, agora sim o fim está próximo. A gente vive hoje uma incerteza econômica. Tem um relógio da dívida pública norte-americana que mostra que a dívida dos Estados Unidos ela aumenta a cada segundo. Mas olha só a mensagem para mim e para você. Estejam prontos. Sabe por quê? Jesus está voltando em breve. Eu não consigo ouvir o amém de vocês, mas eu espero que você tenha falado um amém aí na sua casa. Jesus está voltando em breve. Acompanha comigo aqui. Falsos cristos e falsos profetas, cumprido. Guerras e rumores de guerras, cumprido. Clamor pela paz, mas sem obtê-la, cumprido. Fome, cumprido. Pestes, cumprido. Terremoto, cumprido. Imoralidade sexual, cumprido. Lares destruídos, cumprido. Violência por toda a terra, cumprido. Incerteza econômica, cumprido. Sabe o que isso indica para mim, meus irmãos? Que quando nós vermos essas coisas acontecerem, saibam que Jesus está próximo às portas. Jesus está próximo às portas, mas eu queria ler algo para você. No tempo do fim, a Bíblia fala que o conhecimento aumentaria, Daniel 12:4. E como a tecnologia se desenvolveu, como os meios tecnológicos se desenvolveram para nos auxiliar no quê? No estudo da Bíblia. Olha só, o último sinal mais relevante do tempo do fim é, de certa forma, que o evangelho ele seria pregado em todo mundo. Mateus 24, versículo 14, fala assim, e será pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. O aumento da ciência e da tecnologia, ele tem um objetivo só, aos olhos de Deus, é contribuir para a pregação do evangelho. Eu tenho um celular aqui nas minhas mãos. Com esse celular aqui, meus irmãos, eu tenho mais de 8 Bíblias aqui dentro do celular. Versões diferentes. Eu tenho um aplicativo que eu vejo o original, o grego e o hebraico da Bíblia, nesse aplicativo. Agora eu digo para você, quando que isso ocorreu na história humana? Nunca. As pessoas, no passado, elas clamavam por ter a palavra de Deus. Ellen White, no livro Grande Conflito, ela fala que os valdenses decoravam porções do Antigo e do Novo Testamento na mente, porque eles sabiam que eles não teriam a Bíblia todo o tempo. E hoje nós temos física, nós temos virtual, hoje nós temos pregado, assim como eu estou pregando para vocês. E a minha pergunta para você é, você tem dado valor para isso? Porque a promessa de Deus está se cumprindo, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está alcançando dimensões que a gente nem imaginava. A gente está no contexto de pandemia. Tem muitas pessoas que talvez nunca entrariam na igreja adventista, no caso aqui em Periquito, para assistir uma mensagem, mas hoje ela pode entrar nesse link e assistir essa mensagem. A minha pergunta para você é, você convidou alguém para assistir? Você tem contribuído com a pregação do evangelho? Qual dificuldade a pessoa tem para ir lá, clicar no link, abrir no sofá de casa e assistir? Nenhuma, meus irmãos. Deus tem entrado nos lares, Deus tem levado a sua palavra para as pessoas, agora as pessoas têm rejeitado. O evangelho está sendo pregado, o evangelho ele vai alcançar o seu propósito, mas a minha pergunta para você que está ouvindo essa mensagem é, o que você tem feito para contribuir nisso? E se você é uma visita que está nos acompanhando, Deus, ele hoje está te dando uma oportunidade de entregar o seu coração para Jesus. Nós não temos mais tempo, meus irmãos. Nós não temos mais tempo. Nunca na história humana a gente teve tanta oportunidade de ter acesso à palavra como hoje. Nunca. Nunca. Será que nós estamos valorizando essa palavra? Porque a Bíblia fala que enquanto o evangelho não for pregado, o fim não vai acontecer. Porém, o evangelho tem sido pregado. E o fim vai ocorrer. O fim vai ocorrer. Jesus vai voltar. Jesus ele está se movendo hoje, meus irmãos.
Milhões de pessoas estão vindo entregar o seu coração a Ele. Eles estão aprendendo a amar Jesus e a seguir os seus passos. Jesus tem usado meios que você nem imagina para que o Evangelho alcance pessoas. Ele tem feito isso. Como tem sido a sua resposta a essa oportunidade de Deus? Como tem sido a sua resposta, meu irmão, a essa oportunidade que Ele te concede hoje? Como tem sido a sua resposta a isso? Esse mundo não tem mais solução. A solução para esse mundo, assim como a gente viu no domingo passado, é a volta de Jesus. É quando a pedra vier esmiuçar a estátua do rei Nabucodonosor do seu sonho, e aí sim o reino dos céus ser plantado e ser estabelecido por toda a terra. Eu queria que você ouvisse essa música agora. Logo após a gente faz uma oração. Que Deus abençoe vocês. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais embora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano para fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora.
vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai agora passar, está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e da cruz resgatei. Deus seja louvado, meus irmãos. Deus seja louvado. Jesus nos resgatou na cruz. A intenção dele para nós é uma só. Quando a gente vê isso acontecer, levantai a sua cabeça, exultai e saber que a sua redenção se aproxima. Chegou a hora. Assim como é o nome dessa música que foi cantada pelo Horósio do Rei, chegou a hora. Jesus trazer a gente de volta para casa. A mesa já está sendo preparada para nos receber. Mas eu tenho um apelo para fazer hoje. Eu tenho um apelo para fazer para um grupo específico de pessoas. E esse apelo não é meu para você, é de Deus para você. Talvez você já conhece as verdades bíblicas. Talvez você, em algum momento da sua vida, se impressionou com o que a palavra ela fez e faz na sua vida. E talvez em algum momento você até aceitou seguir o que a Bíblia diz, mas por ocasião do acaso você se afastou dos caminhos do Senhor. Por decisões tomadas, às vezes, pensadas e calculadas, você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas o meu convite para você hoje é um só. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Esse mundo, ele oferece coisas muito boas para nós. Coisas que os nossos olhos, eles brilham, se alegram ao ver. Porém, tudo isso é passageiro. A única coisa que a gente vai levar, meus amigos, meus irmãos, para a sepultura é a esperança em quem nós temos crido aqui nessa terra, é o nosso caráter, é as escolhas que a gente fez para a nossa vida. Você não vai levar nada mais. Para que perder tempo com isso? Para que perder tempo com coisas que são temporais, são passageiras? Para que perder tempo com isso? Talvez isso te dê uma alegria agora, mas depois vai vir tristeza. Essa é uma mensagem de Deus para você. Retorne para os caminhos do Senhor. Eu não sei as decisões e escolhas que você tem feito, mas hoje Deus te convida. E a Bíblia fala que hoje, se você abrir a porta do seu coração, Deus vai entrar, vai cear com você, e vai te dar uma nova oportunidade. Vai fazer de você uma nova criatura. O meu desejo para você hoje é esse. O apelo de Deus, em especial para esse grupo de pessoas hoje, é esse. Não perca tempo mais longe de Deus. Não perca tempo mais gastando tempo com coisas que não são eternas, com coisas que são passageiras, que a traça, que a ferrugem corroem. Não perca tempo mais com isso. Perca tempo. Gaste tempo, na verdade. Invista tempo com o Senhor e na presença dele. Talvez se você se decidir hoje voltar para os caminhos do Senhor, você vai perder algumas coisas. Coisas talvez que você gosta muito. Mas a riqueza que Deus quer te dar, meu irmão, é a riqueza eterna, é uma riqueza espiritual. É a riqueza de você colocar a cabeça no travesseiro e saber, poxa, eu estou em dia com Deus. Eu sei que eu estava no caminho errado, eu retornei agora, Ele me aceitou. É essa riqueza que Ele quer te dar. A riqueza que Ele quer te dar, os nossos olhos humanos não conseguem enxergar, só Ele. Só Ele. Que Deus possa abençoar vocês. Eu espero que você
Para esse grupo de pessoas que estão nessa situação, que ouviram isso, que você possa aceitar o apelo de Jesus para você. Ele vai saber te ajudar, ele vai saber te guiar, ele vai te conduzir da melhor forma possível. Assim como a gente está, então, vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque nós temos hoje ainda a sua palavra, de forma virtual, de forma física. Nós temos a sua palavra de todas as formas, meu Pai. E como a gente tem aproveitado isso? Como a gente tem dado valor para isso? A gente gasta tempo com tantas outras coisas. A gente gasta tempo com coisas que são temporais, são passageiras e não gasta tempo com o Senhor, com a sua palavra. É por isso que hoje eu te peço misericórdia pelas nossas vidas. É por isso que hoje eu te peço misericórdia pela nossa conduta, pelas nossas decisões. Mas hoje a gente viu nessa mensagem que o Senhor está muito perto de voltar, meu Pai. Que todos os sinais já indicam isso. Que o que esse mundo espera é receber o Evangelho para que assim o Senhor retorne. Então, por favor, meu Pai, que todos nós nos encontremos aprovados diante de Ti. E que quando o Senhor voltar, mortos ou vivos, a gente possa se levantar para recebê-lo. E olhar para o céu e dizer, esse é o Deus a quem nós aguardávamos. Meu Pai, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida de cada um desses irmãos, que a sua graça e que o seu amor possam nos acompanhar. Abençoe a nossa missão aqui nessa cidade. Abençoe a cada família representada aqui da Igreja de Periquito. Que o Senhor possa os conduzir e os abençoar como já tem feito. Essa semana para nós é desconhecida, mas para o Senhor é conhecida, então que a nossa confiança esteja em Ti durante a semana e não em nós, não nas nossas próprias forças. Perdoa os nossos pecados. É isso que nós pedimos e te agradecemos em Seu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês. No sábado de manhã a gente está de volta para o culto divino e no próximo domingo, mais um domingo, nós teremos o Domingo de Esperança. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e a gente se vê, né, por aí durante a semana. Quem sabe na igreja futuramente de forma presencial, né, Samela? A Samela ontem botou um monte de hashtag aí, volta para o culto presencial. Quem sabe daqui a uns dias? Assim a gente espera. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um grande abraço e uma ótima semana para todos.